capítulo 1. E o versículo 3 em diante. Depois nós vamos ler em Ezequiel. 2 Coríntios 1, 3. Diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também na consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, ao qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em que esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso Espírito. Amém? Vamos ler Ezequiel 36, 26. Diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E guardeis os meus juízos e os observeis. Amém? Eu leio 37 também aqui, já da mesma página. Capítulo 37. E o versículo 7. Diz assim: então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Versículo 10. E profetizei como me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé em um exército grande e extremo. Amém? Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra, que o Senhor venha conduzir e me ajude a entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eu seja, Senhor amado, fiel ao teu Espírito, e que o Senhor venha nos fortalecer, nos edificar, nos dar entendimento nessa manhã. Que essa palavra vá e faça efeito para o qual ela foi liberada, no nome de Jesus. Amém? Vamos poder assentar. Eu sei que estou um pouquinho sem a hora, e eu sei que nós não temos tanto tempo assim, mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e essa palavra veio assim de uma forma
infrações. Sabe quando a gente recebe uma palavra de Deus no Espírito e você precisa montar como quebra-cabeça? Você precisa organizar. Então eu vou tentar ser bem rápida, mas não vai ser quebra-cabeça. Aqui em Coríntios, Paulo está escrevendo essa carta, a segunda carta, né, aos Coríntios, dizendo para eles sobre a tribulação e a consolação. E ele diz para o povo: olha, nós somos perseguidos e atribulados, nós passamos lutas com Cristo, porque nós carregamos a marca de Cristo. Eu lembro que uma vez eu estava ouvindo uma pessoa, um judeu não por raça, mas judeu por religião, do judaísmo, e ele estava falando para mim assim: que crente sofre. A pessoa que não sofre é crente. Cristãos sofrem muito. E eles são muito abençoados, os judeus. São muito prósperos e abençoados. E realmente ele está falando a verdade, que eles sofrem muito. E eles são muito prósperos e abençoados. E aí eu fui orar, meu Deus, por quê? Por que assim? Por que a gente sofre muito assim? Aí o Senhor respondeu para mim: porque cristão carrega as marcas de Cristo. E Cristo veio aqui para quê? Para sofrer. E nós, assim como Ele deu a vida por nós damos a nossa vida por Ele. E nós estamos aqui para passar por tribulação. Então a gente não vai se enganar achando que porque a gente tem a palavra, porque a gente tem o Espírito, porque a gente tem as promessas de Deus, a gente não vai ter problema, não vai passar por luta, não vai passar por dificuldade. Ao contrário, nós vamos passar. Nós devemos passar, nós carregamos as marcas de Cristo. Mas da mesma forma, Paulo está dizendo aqui: se somos atribulados, também somos consolados. Nós transbordamos de consolo. E para que esse consolo? Para que nós transbordemos o consolo para os outros. Aqueles que estão em aflição, a gente seja também, assim como o Espírito Santo nos consola, a gente seja a pessoa que consola o outro, que acolhe as pessoas em seus sofrimentos e traga consolo ao próximo. Consolo. Tem muita gente sofrendo. Nós estamos vivendo um período onde se há muitas feridas emocionais no coração das pessoas. Sempre teve, sim, mas nesse tempo que nós estamos, parece que as pessoas não estão aguentando mais de dores emocionais. Está transportando, muita gente tomando antidepressivo e com síndrome do pânico, com todas as coisas, muitos problemas emocionais e psicológicos. E nesse meio, nós que somos de Cristo, temos que passar por essas coisas, restaurar nossas emoções em Deus, receber a cura e consolar as pessoas com aquilo que nós somos consolados. E nós temos esse papel, não só os de dentro, como os de fora da igreja. E aí Paulo vai continuando e vai falando assim: não quero que vocês, não quero que ignoreis, não ignore, versículo 8. Não ignore a tribulação que veio sobre nós na Ásia. Sabe? Porque lá na Ásia a gente passou por uma tribulação tão grande, tão grande, tão grande, que era maior do que a gente podia suportar, a qual chegamos até a morte. Então Paulo sentiu-se como um morto, de tão grande que foi a tribulação que ele passou na Ásia. Foi tão difícil que ele se dava como morto já. Ele experimentou uma morte. Porém, sendo assim, ele mesmo fala: para que nós fomos provados até a morte? Para que em nós operasse o poder de Jesus Cristo da ressurreição. O poder que ressuscitou a Cristo nos ressuscita. O que eu quero dizer nessa manhã com essa palavra, que é a introdução? Que nós vamos passar por tribulações até a morte. Não é só Paulo. O cristão que vai viver o propósito dele, ele precisa chegar nesse ponto de viver tribulação até a morte. Por quê? Porque nós vamos morrer para nós mesmos. Porque nós vamos morrer para os nossos projetos, para as nossas vontades, para os nossos desejos, para os nossos sonhos, para as nossas capacidades humanas. Nós temos que morrer para nós mesmos, para ressuscitar então no poder de Cristo. E quando a gente
para viver o chamado de Deus, para viver o que Deus quer, porque nem sempre o que nós desejamos fazer e o que nós estamos fazendo é o que Deus quer. Muitas vezes a gente vai de acordo com o que a gente acha que é, de acordo com o que as pessoas ao nosso redor estão dizendo, de acordo com o que todo mundo está fazendo. Mas nós temos que focar em que nós somos indivíduos. Eu e você temos propósitos únicos. Não o que todo mundo está fazendo, é o que Deus vai usar você para fazer, é único. Ninguém vai fazer o que Deus tem para você, é diferente. E muito se copia, né? Nos ministérios, muito se copia. Aquela igreja faz assim, vamos fazer também. Aquele grupo faz assim, vamos fazer também. Fulano faz assim. E aí tem até cursos ensinando, vamos fazer assim. E acha que é tudo método, mas Deus ele é criativo. E nada se repete na sua criação. Pode ter muitas pessoas. E se nasceu um bebê hoje, ele não é igual a ninguém. Então, se tudo para Deus é diferente, projetos e propósitos e ministérios também serão diferentes. E Deus tem um novo para entregar na tua mão. Deus tem um novo para fazer na tua vida. Algo que nunca foi feito ainda. Algo diferente. Algo que só você pode executar. Porque o Senhor capacitou você. Só que para isso é necessário morrer para si mesmo. É necessário abrir mão dos seus próprios desejos e sonhos. É necessário obedecer. E de repente você fala assim, mas eu não queria isso. Vou dar um exemplo bem assim, a grosso modo, para que choque um pouquinho para entender. Se Deus te chamar e falar assim, olha, para que você se candidate e se torne político. Não, Deus, não. Isso não é para mim. Eu tenho certeza que todos que estão aqui diriam isso. Mas se Deus está chamando, Ele tem um propósito lá. Ele quer fazer algo lá. Pode não fazer sentido nenhum para você. Mas o que Deus te chamar, por mais que todos ao seu redor possam te criticar, se é Deus que te chamou, confia nele. Faz o que Ele te chamou. Amém? Aleluia. Então é essa introdução que nós temos que morrer. Aí, nós vamos aqui para Ezequiel, quando capítulo 36 e o versículo 26, que eu li do coração, nesse período que Ezequiel está profetizando, o povo está vivendo momento de frieza espiritual, de cativeiro espiritual. E também, por consequência deles estarem no cativeiro, eles estavam no cativeiro físico também, humano. Então eles estavam com problemas financeiros, humanos, né? Físicos, terrenos, e com problemas espirituais, porque eles estavam longe de Deus. E aí Deus usa o profeta para profetizar para o povo nesse período de cativeiro, dizendo: eu lhes darei um novo coração. Como é que Deus põe um novo coração em nós? É como a cirurgia. Nós temos que morrer para nós mesmos. Deus vai pôr um coração em mim, que é o coração dele. Mudar a nossa visão, a nossa perspectiva, a nossa forma de entender. Talvez a gente possa falar assim: eu tenho tantos anos de evangelho. E o Senhor fala assim: mas tudo que você aprendeu, eu vou dar um nó na sua cabeça agora, eu vou ensinar tudo diferente. Porque muita coisa que a gente aprendeu são religiosidade. São coisas, doutrinas de homens. Não é nada Bíblia, mas a interpretação é errada. E Deus quer te ensinar do céu a verdade. Então Ele nos prova que a morte troca o nosso coração e nos ressuscita com um novo coração. E porém dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Aleluia. E aqui no 37, então, Deus dá uma visão ao profeta. E é aqui onde eu quero chegar. O profeta, ele vê um vale que está cheio de ossos, e os ossos estão sequíssimos. E aí, na visão, Deus fala para ele: se esses ossos podem viver, Deus pergunta para Ezequiel. E Ezequiel responde assim: só tu o sabes. Porque humanamente ele poderia falar: para mim, não pode ver, mas se o Senhor é Deus, é poderoso, o Senhor pode fazer tudo. Então só tu sabes se pode ou não. Aí Deus dá uma
vale. E o que é mais bonito nessa palavra é o versículo que eu li, que ele fala no versículo 7. Então eu profetizei como me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso em seu osso. Significa que os ossos não criaram vida assim, ó. Então Deus nos prova que é a morte. A gente chega na morte. Aí depois, quando a gente vai ressuscitar, não é assim, ó, como Jesus ressuscitou, não. É um processo. Os ossos primeiro fez um ruído e começou a se juntar osso a osso. Porque tem muitas coisas que Deus precisa estar fazendo nesse momento de morte na nossa vida. E eu não estou falando de morte que você está morto espiritualmente. Estou falando de morte nas suas emoções. Morte que a sua dor é tão grande, você chega a um nível que você se desfaz, a qual você não tem mais nem esperança. É nesse momento de dor, de sofrimento, pelo qual você morre. Talvez você não tenha passado ainda. Talvez você já tenha passado. E talvez você esteja passando. Só o Senhor sabe. Mas nesse lugar de morte, o Senhor, ele fala, profetiza. Então a gente profetiza, mas vai no processo. Primeiro rebuliça o ruído, e os ossos vão se juntando cada osso ao seu osso. E logo após o osso se juntar, aí no próximo versículo, aí começa a vir os nervos. Depois vai vindo o quê? A carne. E depois a pele. E fica aquele monte de corpos. Mas ainda está morto. E o Senhor me trouxe aqui para falar que a ressurreição, assim como a criação do homem, são em duas etapas. Primeira etapa é essa que eu li. Quando Deus cria Adão, primeira coisa que Deus faz é um pó da terra, faz ali com a mão, como a gente entende que é um boneco, né? O ser humano, ele forma o pó da terra. Então é a primeira etapa. Há um corpo. Primeira etapa. O que significa essa primeira etapa? Deus restaura a sua vida terrena, a vida física, matéria. Então a primeira restauração que ele vai fazer no seu corpo é na sua vida nos relacionamentos, é na sua vida familiar, é na vida terrena. Mas aí vem a segunda etapa. Não havia espírito neles. E o Senhor disse, então profetiza agora o espírito de vida. Sopra dos quatro cantos. E vem sobre esses corpos, sobre esses mortos, para que vivam. E aí ele profetiza no versículo 10. E então o espírito entrou neles. E eles viveram e puseram-se em pé. Lá em Gênesis, quando Deus fez o homem, ele sopra o espírito de vida nas narinas do homem, e o homem se torna alma vivente. Assim é a segunda etapa, é o espírito de vida. Então qual é a segunda etapa? É a restauração espiritual. E Deus quer fazer a restauração de colocar em nós um novo coração, o espírito novo, que é o espírito nosso renovado, o espírito de Deus em nós. Então o Senhor, ele tem uma restauração para fazer em duas etapas, mas primeiro precisa experimentar a morte. Morte é renúncia, é abrir mão. E aí Deus fala para Ezequiel, assim diz o Senhor, no versículo 12. Não, vamos ler o versículo 11. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas. E porém em vós o meu espírito, e vivereis. E porém na vossa terra
Aleluia. Aqui está falando da restauração, de trazer eles de volta para a terra, restaurar a parte física, mas também a parte espiritual. Glória a Deus. Então, nessa manhã, essa palavra do Senhor é para dizer para mim e para você que nós precisamos desse processo. Nós precisamos viver isso. Sabe o que acontece com pessoas, né, que muitas vezes elas se convertem e logo já recebem os dons e títulos e já é ungida, já começa a fazer a obra, ela cresce muito rápido, ela cresce sem raiz, ela cresce sem base, ela cresce sem estrutura, ela cresce sem correr para si mesmo, e quando chegar na frente que vem os rios, soprar os ventos, ela não vai ter estrutura. E o Senhor fala, precisa viver um processo de enraizar, de criar alicerces, e esse alicerce criado na morte e ressurreição, vai vir vento, vai vir chuva, vai vir tempestade, mas não vai cair, porque é uma estrutura forte, firmada, porque você sabe agora quem te deu a vida, quem te ressuscitou. Aleluia. De repente você sabe o propósito de Deus na sua vida, e você até quer se mover para Ele, mas o Senhor está falando assim: primeiro eu preciso trabalhar nesse vaso, depois eu te coloco onde eu quero colocar. Que possamos se submeter a este processo, que possamos entender este processo, em que nível nós estamos dele, em que lugar nós estamos dele, para que nós possamos sair desse processo vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra do Senhor. E eu quero orar com a igreja, e logo após eu já devolvo o microfone. Glória a Deus. Senhor Deus, boa é a tua palavra, Senhor amado, poderoso e forte. Obrigado, Jesus.